promises, async, await, você fica perdido com esses termos no JavaScript? Fala galera, Alex aqui para mais um vídeo do canal da Hero Code. E agora, bora ver o que é async, await, promise, qual a diferença entre eles, que cada um faz. Eu sei, com certeza, você pode estar passando por esse problema e eu vou tentar te explicar da maneira mais prática possível. Então, bora pro código. VS Code devidamente aberto aqui e eu vou começar criando um arquivo, pode dar qualquer nome aqui, com a extensão JS. Tá, então antes de entender async, await, a gente precisa entender promises. O que é uma promise? Então vou colocar em comentários aqui o que é uma promise. Tá, vamos fazer o seguinte, uma promise, traduzindo, é uma promessa. Então, a gente precisa entender o que é uma promessa. A gente sabe que quando alguém faz uma promessa pra gente, essa promessa pode ser concreta, né? Pode ser concluída, ou a pessoa pode simplesmente quebrar essa promessa. Por exemplo, o João me prometeu trazer um café. O João trabalha comigo, ele prometeu, não, vou trazer um café pra você. Fez uma promessa, eu te prometo trazer um café. Só que aí acontece que o João teve alguns imprevistos e aí ele não conseguiu me trazer o café. Então o João quebrou a promessa que ele fez comigo, porque eu tava aguardando o café, eu tava esperando aquele café. Ou então o João simplesmente trouxe o café, fez a promessa, eu fiquei esperando e ele me trouxe o café, ou seja, a promessa foi concluída, foi resolvida. Então a gente tem esses dois pontos. A promessa pode ser quebrada ou realizada. Posso deixar assim. Beleza, então o João me prometeu um café. Vou deixar até o caso de uso aqui que a gente vai utilizar. E na prática, como que a gente faz isso, né, em código, para entender essa promessa que o João me fez? Bom, eu vou ter uma constante, sabendo que constante armazena qualquer coisa, de coffee. Só um nome aleatório aqui que eu quis dar, referente a café. Então, como que a gente cria essa promessa? Eu vou ter uma new, uma nova promise. Bom, e uma promessa, ela recebe um callback para ser inicializado. Tá, mas qual callback? Primeiro parâmetro, resolve. Segundo parâmetro, reject. Então, aqui eu tenho um callback com resolve e um reject. Ok, callback montado. E aí, vamos entender. Eu vou fazer o seguinte, vou só retornar um reject com um message aqui. João quebrou a promessa. Ok, reject, quebrou a promessa. Resolve, concluiu a promessa. Beleza. E agora, como que eu faço para eu ver isso? Vou dar um console.log nessa minha constante que tá armazenando o valor da minha promise. Beleza, deixa eu dar um zoom aqui. Eu acho que vai ficar melhor para enxergar, né? Posso até minimizar aqui. Vou rodar esse meu arquivo com comando de Node. Eu tenho uma extensão aqui que eu posso rodar esse código, ou então dar um Node index. Aqui quebrou meu código, deu erro. Mas vamos ver o meu console.log. O que retornou aqui? Retornou uma promise que ela foi rejeitada com a mensagem: João quebrou a promessa. Tá, retornou o código que eu precisava, né? Mas por que isso aqui quebrou? Por que não deu certo, né? Se eu colocar um resolve aqui, João concluiu a promessa e rodar de novo, não dá erro. Olha que estranho, né? Cara, o JavaScript tem umas coisas que até eu fico assim, como assim? Tá, mas vamos entender. Esse console.log, a gente tá retornando literalmente a promise. Inclusive fala aqui, ó, o nome da minha string aqui na frente. Então, o que tem dessa minha promise? O message, João concluiu a promessa. Mas quando é um resolve, essa promise não dá erro. Quando é um reject, ela dá erro. Inclusive, aqui fala, a gente tem que capturar esse erro de alguma forma, porque se o reject retornasse a mesma coisa aqui, eu nunca ia saber se a promessa deu certo ou errada, né? Então, beleza. Partindo do pressuposto que a gente entendeu o que é uma promise, que ela tem status de pendente, que eu ainda estou aguardando essa minha promessa. Ela tem o status de resolve e ela tem o status de reject. Aqui a gente conseguiu ver o reject. Vamos fazer o seguinte, então. Agora que a gente entendeu que a promessa pode ser concluída, ela tem o status de pendente e reject, uma promessa, então essa minha constante que tá armazenando a minha promessa, ela tem um get, um finally e um ponto date. Tá, mas o que é isso? Então, vamos entender aqui com o próprio VS Code explicando pra gente. Vou colocar aqui de novo. Um get, ele retorna um callback de um reject. Quando uma promise dá errada, então tudo que tiver no ponto get, quer dizer que vai cair aqui quando tiver um reject dentro da minha promessa. Deu errado. Tá, e o ponto finally? Opa. Ponto
.final. O ponto .final mostra a promise de qualquer jeito, né? Então, rejetada ou concluída, né? Toda processada, cai no ponto .final. E o ponto .then, né? Já vai ser a promessa concluída. Então, vamos lá. Ponto .then. Pode ser que muita gente já viu essa sintaxe aqui que a gente escreve, né? Tem uma promise, às vezes a gente nem vê isso daqui, mas aí coloca lá ponto .then resolve, que é um callback, né? E aí eu vou dar pode ter só um log aqui com esse meu resolve. E aí tem o ponto .cat também com reject, por exemplo. E aí tem um tem um log Alex aqui, reject. E aí posso passar o meu reject aqui. Então, a gente já viu muito essa sintaxe, mas às vezes a gente escreve sem saber o que é. Então, vamos entender. Ponto .then vai cair aqui quando a minha promessa for concluída. Se eu passar o mouse aqui, ó, inclusive o próprio VS Code já me mostra, ó, ele é uma promise sem nada, porque tá N aqui. Eu não tipei, né, então ele não sabe o que é o meu retorno. Então, ponto .then cai quando a minha promise for sucesso, ponto .cat quando a minha promise for rejeitada. Vamos rodar esse código pra ver o que vai dar aqui? Message, João concluiu a promessa. Trocar isso aqui pra reject, João. Vou colocar só um não aqui pra gente entender melhor. Reject, João não concluiu a promessa. Então, assim a gente captura os blocos de sucesso e de erro de uma promise. Beleza? Entendido isso? Agora a gente vai entender async await. Bom, a gente já viu que a gente pode ter uma function, né? Eu tenho uma função get user GitHub. Vou buscar um usuário de um GitHub dentro dessa minha função. Tá, e o que eu preciso fazer para buscar um usuário do GitHub? Deixa eu comentar esse código aqui de cima. O que eu preciso fazer? Preciso ir no meu endpoint do GitHub e retornar isso daqui, né? Então, coloquei meu usuário, ele vai me retornar. Mas, olha, a gente precisa esperar. Se eu vier aqui usar um Laxus, Fetch, enfim, o que tiver usando, eu preciso aguardar essa consulta. Se passar um fetch aqui, o próprio fetch já me fala, ó, ele é uma promise com uma resposta. Ou seja, se ele é uma promise, a gente pode até entrar aqui dentro da lib, tudo que retorna uma promessa, né? A gente precisa aguardar uma resposta de sucesso ou erro. E aí, vou colocar minha URL aqui. Se eu der um ponto aqui, eu tenho de novo ponto .then, que eu posso pegar o result, por exemplo, e aqui posso dar um console.log dentro desse meu result. E eu também, do mesmo jeito que eu tenho o then, eu tenho o meu cat. E aí, ó, aqui eu posso passar um erro. E aqui eu dou um ponto log e no meu erro, com uma setinha aqui, faço o erro. Vou rodar esse código, node. Bom, não retornou nada porque eu esqueci de chamar, né? Então, vou colocar aqui, ó, get users para chamar a minha função. Quebrou, fetch is not defined. Ok. Esse erro aqui provavelmente é por causa da versão do Node que eu tô usando. Deixa eu passar para a versão 20. Eu uso o NVM para poder trocar muito rápido de versão, então fica bem mais simples. Aí, é isso mesmo. A versão do Node que eu tô usando, que ele não tem o fetch. Agora deu certo. Não coloquei nada aqui, mas deixa eu colocar uma string. Assim fica mais fácil. Vou rodar de novo. Ó, ele caiu no meu result, ou seja, essa promise foi concluída com sucesso. Tá, mas ainda tá muito diferente do que a gente queria, né? Cadê os dados do GitHub? É porque a gente tá usando o fetch e ele não vem assim. Eu tenho o meu result.json. Eu preciso passar essa resposta para JSON e olha aqui, o meu JSON é uma promise também. Então, como ele é uma promise, o que que eu tenho? Ponto .then, ponto .cat de novo. Então, ponto .then. Vamos lá, mais uma vez. Result. Como a gente está utilizando o ECMAScript 6, eu não preciso sempre colocar assim. Quando tá na mesma linha, eu posso dar só um console.log. Result. Aqui ficou com o mesmo nome, né? Peraí. Res. Vou mudar de nome. JSON, vírgula, res. Agora sim. Bom, tá começando a complicar um pouquinho as coisas, né? A gente tá vendo que o nosso código já tá ficando bem bagunçado. Aqui eu não vou pôr nem ponto cat, porque eu sei que não vai dar o erro, mas a gente sabe que precisa capturar. Agora sim, eu tenho, ó, login, ID e tudo mais. Tá, por que eu tive que colocar isso? Por causa do fetch. O fetch, ele não retorna. A gente tem que converter esse resultado pra JSON, e o JSON aqui é uma promise. Então, eu tenho um ponto .then, e dentro do meu ponto .then, eu tenho meu outro ponto .then com um ponto .cat também. Olha isso, gente, que já tá ficando coisa de louco, né? Imagina um código grande. O que que vira? Aí que entra o async await para salvar a gente desses .then, .cat, que às vezes a gente fica meio louco, né? De tanta informação e fazer tratativa.
ó, passando aqui, olha aqui como que já tá o nosso código. Tem a função, tem um ponto .den e ponto .cat, eu tenho um result, que eu também tenho um ponto .den e ponto .cat. Mas como que a gente reescreveria isso? Assim que await, ele vem para simplificar. Transforma a minha função em uma função assíncrona. Por quê? Porque eu preciso aguardar uma resposta. Como eu estou aguardando uma resposta, eu vou armazenar isso dentro de uma constante qualquer. Coloco dentro de uma constante result e dou só um console.log nela. Vamos ver o que vem? Voltou o que estava dentro do nosso primeiro ponto .den, né? Aqui, ó. Então eu tenho resultado. Agora eu preciso converter esse resultado em JSON. O que eu posso fazer? Eu posso dar um console.log ainda no meu result.json. Só que o meu result.json, como a gente viu, ele é uma promise, então eu preciso aguardar esse meu resultado. Agora sim, agora eu tenho o resultado. Tá, mas eu não quero colocar dentro de um console.log um await. Cara, não tem problema não. Pode tirar e armazena dentro de uma constante result.json. E aí você dá um console log só no result.json. Não tem problema, pode fazer isso também. Vou crescer aqui, ó. Agora a gente tem o resultado. Olha o tanto que a gente simplificou o nosso código com o await. Então, sim, o que der errado, então, vou colocar um usuário aleatório. O nosso console.log aqui simplesmente mostrou uma resposta, porque o endpoint do GitHub, quando ele não encontra o usuário, ele ainda é uma promise concluída, né? Mas sem usuário. Mas é uma promise que deu certo aqui. Então, o que a gente pode fazer para pegar esse erro? Porque o async await a gente ainda não tá pegando ele. Aí que entra os nossos blocos de try-catch. Com o try-catch, enquanto ele estiver tentando, se der tudo certo, ele vai cair aqui no meu try, vai estar aqui dentro. E aí, eu consigo capturar o meu erro no catch. Então, tudo que retornar um reject desse meu await aqui, cai no meu catch. Vamos ver? Bom, aqui deu um usuário certo, né? Então não entrou no meu catch. Eu posso passar, acho que até um endpoint que não existe, eu acho que vai cair no catch. Não, ainda tá caindo no try, né? Que ainda deu certo. Deixa eu pensar que eu posso fazer isso pra dar errado com um endpoint que não existe. Pode ser, né? Aí, agora sim. Consegui capturar o erro, porque simplesmente não existe essa URL, né? Se eu tentar acessar, isso aqui vai dar erro. Então, ele não tá mais no meu try e ele tá no meu catch. Tá, então se eu não tiver o meu bloco de try catch, como que fica isso? Só com o meu result aqui que eu passei. Ele simplesmente quebra, né? JSON aqui não é válido, porque essa minha constante de result aqui, nem ela deu certo, né? Ó, dá um console log acima dela, ela tem uma resposta aqui, um undefined, enfim. Não passa para JSON a resposta. Então, assim eu ainda não consigo capturar. Por isso, quando a gente tá com async await, você precisa pegar o bloco de erro. Então você coloca um catch que, óbvio, existem outras maneiras de você capturar erros, né? Mas isso é assunto um pouco mais avançado e depois eu trago aqui no canal pra gente pra explicar melhor pra vocês. Mas, entendendo o async await, a gente sempre vai fazer dessa maneira, né? A gente vai colocar um bloco de try catch pra resolver isso. E, ó, a mesma maneira, a gente tá esperando, deixa eu voltar pro endpoint que existe, usuário aqui que existe também. A gente sempre tá esperando um resultado, depois outro resultado. Enquanto tiver esse await, lembrando, vai estar travado aqui nessa linha. É como se eu parasse lá na frente e esperasse. Simplesmente estou esperando essa resposta. Depois disso aqui ter uma resposta, aí sim vai vir pro await de baixo. Dessa maneira a gente consegue simplificar, né? .den, fica concatenando código e aí vira aquela bagunça total. Por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero ter conseguido sanar as dúvidas de vocês sobre promise, async await, .den, .cat. Deixa um comentário aqui abaixo para eu saber se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e um comentário aqui também para ajudar a gente a trazer mais conteúdos relevantes. É isso, até a próxima!